Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os 18 anos do ProUni e a sua revolução da educação. Quer dizer, será que o ProUni é mesmo uma revolução da educação? Será que ele fez uma grande mudança na educação brasileira? É isso que vamos estar discutindo. Vamos lá? A gente tem um discurso muito forte que veio surgindo aí nos últimos meses, né? Que vem por parte de alguns grupos partidários, algumas figuras relacionadas ao partido de surgimento do ProUni, que é relativo ao programa Universidade para Todos. Primeiro, eu quero fazer uma contextualização desse programa para poder discutir a fundo com vocês criticamente o que o ProUni significa para a sociedade brasileira, né? É muito importante a gente atentar ao seguinte, tá? Tanto o ProUni quanto o FIES, né? O que é o ProUni? O ProUni é o programa Universidade para Todos. Ele foi criado em 2004 pela Lei 11.096 com o objetivo de conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em universidades privadas. A ideia do ProUni ela é um pouco mais antiga, talvez, que isso, né? Ela já vinha circulando há um tempo dentro do governo do FHC, ali na década de 90, e aí com o ministro da Educação Paulo Renato, mas enfim acabou nunca sendo concretizada e ela foi concretizada então em 2004 pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, no governo do PT. Bem, dito isso, qual é a questão, enfim, do ProUni? Esse é um projeto, né, que, como eu falei, ele teve essa intenção de criar bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em universidades privadas. E ele vem sendo utilizado como uma ferramenta de discurso para se dizer que a educação, que o ensino superior no Brasil tenha melhorado consideravelmente porque mais pessoas acabaram ingressando na universidade com o ProUni, mais pessoas conseguiram ter o seu sonho de participar e de estar em uma universidade com o ProUni, de ter o ensino superior, de conseguir o seu diploma, de conseguir melhorar a sua vida, etc. e coisa e tal, né? Esse é um discurso muito utilizado por parte de até diria, de uma esquerda liberal, talvez, que vem vinculando essa lógica na mídia de que o ProUni foi uma grande revolução na educação porque conseguiu inserir na universidade a camada pobre da sociedade que há muito não conseguia estar na universidade. Inclusive o Lula recentemente, num debate presidencial, falou que o governo dele inseriu 1,2 milhões de pessoas na universidade, e que antes dele o pobre não era permitido na universidade, que havia uma universidade elitista e precisou um metalúrgico para conseguir inserir o pobre na universidade. O que de certa forma é verdade, né? A universidade pública ela sempre foi muito elitista, ela tem um histórico de ser voltada para a camada de elite e a camada burguesa da sociedade, desde seu surgimento lá na década de 30, né? A universidade ela surge como espaços de concentração científica para homens héteros brancos, né? Que estavam voltados para aquelas relações de uma ciência mais positivista. Mas agora, a gente precisa tomar muito cuidado com o discurso, e eu sei que falar sobre o programa Universidade para Todos, né, sobre o ProUni, é uma coisa bastante delicada, porque muita gente, de fato, muita gente pobre, conseguiu ingressar na universidade. Mas o que a gente precisa atentar e discutir criticamente é o seguinte: o ProUni ele não mudou a cara da universidade no Brasil, ele não transformou a educação brasileira e o ensino superior da forma como se vem vinculando essa mensagem política. Quer dizer, quando se fala sobre esse programa, esses grupos eles tendem a dizer que hoje a universidade é preta, parda, cheia de mulheres e coisa e tal. Tudo bem, mas isso não tem uma relação com o ProUni, isso tem uma relação com o fato de que os tempos foram mudando, de que houve uma série de disputas em torno da universidade pública e mesmo assim a universidade pública ainda consegue ser muito elitista por conta das suas formas de ingresso, das suas formas de seleção, das suas formas de filtragem. Mas esse é outro assunto. O que a gente vai falar aqui é sobre a revolução ou não do ProUni, tá? Então, o princípio básico do ProUni é justamente esse, é conceder as bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas. Agora, é muito importante a gente atentar sobre alguns dados, pessoal, tá? De 2003 a 2017, de 2004 a 2017, quando o ProUni foi implementado,
foram ampliados 1.255% dos recursos para esses dois programas, totalizando 16,7% dos recursos totais da educação. 16,7% dos recursos totais da educação é muita coisa para ser destinado a dois programas, e a maioria desses recursos foi destinado ao ProUni. Esse dinheiro aí dá em torno de 20 a 30 bilhões, eu não tenho a quantia certa aqui. Então quer dizer, isso é muito dinheiro, que vai sendo progressivamente destinado a grupos privados. Nesse momento, nesse espaço de tempo que nós estamos falando, de 2004 a 2017, nós temos um alargamento e uma expansão desenfreada de grupos privados educacionais. Eles são comumente referidos aí na mídia como os tubarões da educação. Ou seja, esse momento governamental permite que cheguem no Brasil grupos internacionais, certo? Como a Croton, como a Anhanguera, como a Uninter, vários grupos que vão se instalando e expandindo a universidade privada no Brasil. Quer dizer, a universidade privada ela já tinha uma expansão desenfreada lá no governo do FHC por conta da expansão e da tentativa de incluir mais pessoas na universidade, né? Aquele momento lá do FHC a gente chama do surgimento da indústria do vestibular, porque muita gente quer cursar a universidade pública, então o que o sistema faz? O sistema dá um pouco mais de vagas, mas cria um mecanismo que haja muito mais candidatos interessados em cursar, né? Porque cria um discurso midiático, um discurso educacional de que a universidade agora é para o pobre, coisa e tal, e muita gente tenta ingressar, mas graças a uma educação básica precária que a gente tem, essas pessoas não conseguem passar no vestibular, então a indústria privada surge com a lógica do vestibular, preparando o sujeito para essas provas de ingresso. Ainda assim, o sujeito não consegue passar, então essa mesma indústria oferece às universidades privadas e elas vão criando uma expansão. Mas naquele momento a gente tinha uma expansão majoritária de universidades privadas brasileiras, né? Grande parte católicas, enfim. E durante esse período de 2004 a 2017, não, a gente tem uma expansão de grupos internacionais. Só o ProUni, por exemplo, forneceu 70% da renda bruta do grupo Croton. Então, quer dizer, o ProUni bancou esse grupo. E com a expansão de universidades de ensino à distância, que são privadas, de cursos, ensino à distância, de vários campos que foram se colocando no Brasil inteiro, o ProUni acabou tendo uma expansão cada vez mais exagerada, uma expansão cada vez mais agressiva, o que resultou nessa ampliação desmedida dos recursos, que acaba resultando nesses 16,7% dos recursos totais da educação. Agora, a gente também tem que fazer um outro paralelo, certo? O ProUni, de fato, permitiu 1,2 milhões de pessoas acessarem o ensino superior. Porém, aí existe um grande porém aí. Por que não investir na educação pública, no ensino superior público? É aqui onde programas como o ProUni, programas como o FIES, né, eles se deparam com a sua própria contradição. Quando surge alguém, geralmente os políticos que criaram esses próprios programas, dizendo que esse programa é uma revolução da educação, ele está dando um tapa e escondendo a mão, como se diz. Porque ao mesmo tempo em que fala isso, não fala o que poderia ter sido feito com todos esses recursos, né? Se, por exemplo, nós fizéssemos um cálculo muito básico, né? E essa conta ela pode ser muito breve, eu estou fazendo ela de uma forma muito rápida. Aqui a gente precisaria calcular melhor e parar para pensar. Né? O ProUni e o FIES eles gastaram em torno de 20 a 30 bilhões com as universidades privadas. Hoje no Brasil, um estudante de ensino superior ele custa em média de 32 mil a 40 mil reais por mês, certo? Então me acompanhe. Um estudante de ensino superior custa mais ou menos 32 a 40 mil reais por mês. A gente não pode ficar olhando somente o custo bruto da coisa, ou seja, o dispêndio de recursos financeiros. Mas eu vou chegar lá. Se nós pegássemos essa quantidade de pessoas que ingressaram na universidade com um programa como o ProUni, ou seja, 1,2 milhões de pessoas, e nós fizéssemos o cálculo por pessoa, por estudante, no ensino superior público, nós teríamos uma soma de mais ou menos 4 a 5 milhões. Certo? Então, quer dizer, são muito menos recursos. Agora, por que eu estou dizendo no sentido de que a gente não pode se apegar a ficar olhando essa questão como recursos financeiros?
Porque, por um lado, nós temos a universidade privada e mais pessoas que acessam a universidade privada. Porém, a universidade privada, em geral, não é responsável por grandes avanços em pesquisas científicas. Certo? A universidade privada produz trabalhos, há produções acadêmicas bastante dignas, há TCCs, dissertações, teses, que muitas universidades privadas fazem. Outras universidades privadas têm uma regulamentação menor, né? Especialmente aquelas que abrem em todo canto, que conseguiram acessar o mercado, que conseguem burlar uma série de fiscalizações ali do MEC. Por outro lado, esses 1,2 milhões de vagas que poderiam ter sido abertas na universidade pública com todo esse recurso voltado para o ProUni, poderia ter desenvolvido largamente a ciência. Nós poderíamos ter pessoas em mais projetos de extensão, pessoas em mais projetos de pesquisa, pessoas em mais projetos de ensino. Nós poderíamos ter mais pessoas da classe pobre, da classe popular, ingressando na universidade para fazer ciência. E a universidade fazendo ciência contribui enormemente para o desenvolvimento do país, né? Para o progresso científico, o desenvolvimento técnico-científico de um país, porque há mais pesquisas sendo produzidas. Por exemplo, hoje no Brasil, as universidades públicas elas produzem mais de 95% das pesquisas científicas. E mesmo com todos os cortes, todas as faltas de recursos, todos os congelamentos que acabam impactando essa universidade pública. Mas ao mesmo tempo, pessoal, existe uma armadilha ideológica dentro dessa lógica de inserir o pobre na universidade privada. Por quê? E agora é um assunto um pouco mais delicado ainda, porque nós estamos falando de ideologia. O que é ideologia? A Marilena Chaui define como ideologia aquilo que é meias verdades, né? Que são falsas verdades às vezes. A gente poderia ter uma definição também de que ideologia é aquilo que mistifica o assunto científico. É aquilo que cria uma névoa que nos impossibilita de ver a totalidade da coisa. Então, ao você pegar 1,2 milhões de pessoas que são pobres, que tiveram uma educação básica precária, que vêm de uma classe trabalhadora, que não tem um acesso à cultura elitizada, que não estão totalmente politizadas, você pega esse grupo em larga escala de pessoas e você insere em universidades privadas que têm um cunho ideológico neoliberal. Então, ao fazer isso, você certamente vai ter uma formação de pessoas que, via de regra, né, existem sempre aquelas pessoas que podem se politizar no meio do processo, vão ser emancipadas conformistamente da realidade concreta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vão ser sujeitos que têm um amplo leque de conhecimento, né, que sabem ciência, que sabem história, que sabem educação, enfim, que vão ter um conhecimento ali das estruturas do sistema, que vão ter um conhecimento político bastante profundo, mas que ao mesmo tempo vão estar anestesiadas historicamente da realidade, ou seja, vão acreditar que a realidade política ela está desconectada do fazer concreto, da ação. Alguns anos atrás, né, houve uma pesquisa, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, com grupos pobres, né, de favelas, mas que tinham tido acesso ao ensino superior e tinham conseguido melhorar na sua carreira, enfim, tinham conseguido ter uma leve ascensão social. E foi perguntado a essas pessoas se eles acreditavam que a sua melhora de vida estava condicionada à política ou estava condicionada ao seu mérito. Essas pessoas disseram, em grande parte, que estava condicionada ao seu mérito, certo? Então, quer dizer, é isso que eu estou falando com pessoas emancipadas conformistamente da realidade, porque elas estão emancipadas em algum nível, têm um acesso à educação, mas estão conformadas com a realidade concreta que está imposta. Elas estão dominadas pedagogisticamente pela ideologia neoliberal, a qual fez parte da sua formação. Então, você inserindo pobre em universidade privada, né, você tem justamente pessoas formadas dentro de uma lógica neoliberal, dentro de uma lógica meritocrática, dentro de uma ideologia liberal, capitalista, que vai fazer com que essas pessoas estejam anestesiadas historicamente, sejam conformadas para a realidade e estejam muito desvinculadas politicamente de pautas da realidade concreta, né? Estejam sob o domínio velado da ideologia. De novo, isso é uma questão via de regra. Resumindo então a questão, o ProUni é uma grande revolução da educação? Não. O ProUni é um programa liberal e reacionário,
Por que ele é um programa liberal reacionário? Porque ele está dentro da lógica liberal de eximir o Estado do seu papel de Estado, de fornecer um serviço de qualidade para a sua população. Ele é reacionário porque Vale Educação é uma coisa super antiga, é uma coisa que já está banalizada, é algo central dentro da lógica neoliberalista, porque você tem um Estado que, ao invés de dispor recursos para fornecer esse serviço que é necessário para a sua população, para melhorar o desenvolvimento do seu país, para melhorar o desenvolvimento científico, como é o caso da universidade pública, ele acaba dispondo de mais recursos, né, para conseguir conectar mais redes de empresários, para se eximir do papel e da sua responsabilidade e permitir que grupos e entidades privadas ofereçam esse serviço sem uma regulamentação e sem um caráter de qualidade que possa eficientemente ser provado e, ao mesmo tempo, servindo a um nível de ideologia que consegue reproduzir as relações de dominação dentro da nossa sociedade. Então, funciona muito bem para todos. Por outro lado, eu entendo que é muito delicado, né, falar sobre essas questões. Muita gente conseguiu acessar a universidade privada, muita gente, às vezes, conseguiu ter uma melhora de vida por conta dessa experiência, por conta de ter tido o ensino superior. Muita gente teve acesso ao conhecimento. E é por isso que a gente não pode ficar louvando esses discursos. A gente tem que exercer um olhar crítico sobre tudo que está relacionado à nossa vida. Quando eu defendo a universidade pública aqui, eu não estou fazendo uma defesa pura e sóbria. Vocês podem procurar outros vídeos. Eu tenho uma crítica também à universidade pública pelo seu caráter elitista, pelo seu caráter demagógico, pelo seu caráter antidemocrático. Mas nós não podemos dizer que um programa claramente liberal, claramente vale educacional, claramente reacionário, é uma grande revolução para a educação. Não. Uma revolução para a educação seria tornar a universidade pública aberta para todos. Por exemplo, seria nós erradicarmos o analfabetismo por conta de programas educacionais. Isso é revolução para a educação. Agora, como faz parte de uma pedagogia neoliberal, muitas coisas que são pepitas às vezes são vendidas como ouro. E esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, por favor, deixe o gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever lá no canal e me seguir nas redes em @oleonardodeandrade. É isso aí, uma lua, um queijo e um beijo.